algo terrivelmente real. Nos anos 80, crianças começaram a desaparecer de verdade em Staten Island. E o nome Cropsey deixou de ser apenas uma lenda para ganhar um rosto. André Rand. Só que esse coelho não trazia ovos, e sim um machado. Testemunhas relatavam encontros em que o homem ameaçava crianças e adultos, destruía propriedades com o machado e desaparecia antes que alguém conseguisse identificá-lo. Mas entre os anos 80 e o início dos anos 2000, esse paraíso escondeu um segredo inquietante. Mais de 1000 arrombamentos foram registrados nas cabanas. Os crimes sempre aconteciam quando os moradores estavam ausentes. Nada de joias, nada de dinheiro. Os ladrões levavam comida, livros, panelas. Olá pessoal, e hoje a gente vai reagir ao canal chamado Arquivos Obscuros. O link vai estar na descrição e vamos ver as lendas urbanas que se tornaram realidade. Se liga aí! West Hobart, um bairro antigo situado no coração de uma cidade histórica na Tasmânia, na Austrália, carrega uma atmosfera naturalmente inquietante. Ao longo dos anos, dezenas de relatos surgiram envolvendo aparições, vozes sussurradas no escuro e atividades paranormais inexplicáveis. Histórias contadas tanto por moradores quanto por turistas. Grande parte desses relatos foi desacreditada, seja por falta de provas, seja por puro sensacionalismo. No entanto, uma dessas histórias parece conter um fragmento perturbador de verdade. Entre o fim dos anos 80 e meados da década de 90, rumores começaram a se espalhar sobre uma casa em West Hobart, dita tão assombrada que fazia com que seus moradores enlouquecessem. A notícia provocou... Galera, já lembra um pouco a Amityville, né? A gente já fez um react aqui no canal. A casa também lembra um pouco. A história também deve ser parecida. E a lenda urbana, né? Alvoroço. Os vizinhos se afastavam, evitavam até mesmo passar pela calçada. O medo era real. E então, finalmente, as autoridades se envolveram. E o que encontraram foi surpreendente. Os moradores da casa realmente apresentavam sinais de delírio, confusão mental e comportamentos irracionais. Mas não havia fantasmas ali. Pelo menos não do tipo que se esperava. O verdadeiro causador da maldição era algo mais sutil e sinistro. Uma planta chamada datura, crescendo silenciosamente sobre a casa. Com o passar dos meses, talvez anos, as folhas dessa planta caíam dentro da cisterna que abastecia a casa com água da chuva. Sem saber, a família estava ingerindo microdoses de uma substância altamente alucinógena todo santo dia. A datura, também conhecida como erva do diabo, trombeta de anjo ou pepino do diabo, pertence à família das plantas noturnas. Ela é visualmente inofensiva, com flores grandes e belas. Mas por dentro, carrega um veneno psicoativo fortíssimo. Ela era usada por tribos indígenas em rituais de passagem e também por sacerdotes astecas em sacrifícios humanos. Na religião voodoo do Haiti, a mesma planta compõe fórmulas que supostamente causam um estado zumbi. Em doses pequenas, a datura provoca confusão, alucinações visuais e perda de noção do tempo. Em doses maiores, pode levar à paralisia, coma e até à morte. Na casa de West Hobart, o que parecia ser um caso clássico de assombração era, na verdade, um lento envenenamento espiritual, provocado não por espíritos, mas por uma toxina invisível escorrendo pela torneira. Pelo menos esse daí a gente já vê que é uma planta, não tem nada a ver com sobrenatural, né? Mas vamos continuar que acho que vai aparecer alguma coisa sobrenatural aí, sempre aparece. Se você voltasse no tempo para Staten Island nos anos 70, não demoraria muito para ouvir um nome sussurrado com receio entre os moradores. Cropsey. A lenda urbana dizia que Cropsey era um sequestrador de crianças. Um homem deformado, com ganchos no lugar das mãos, cicatrizes profundas e queimaduras grotescas que cobriam seu rosto e corpo. Ele vagava pelas florestas da ilha, raptando crianças como uma forma doentia de lidar com a perda do próprio filho. A história parecia absurda, um conto criado por pais preocupados para manter seus filhos longe das florestas. Mas, como tantas outras lendas, havia algo escondido por trás da fantasia. Algo terrivelmente real.
Nos anos 80, crianças começaram a desaparecer de verdade em Staten Island. E o nome Cropsey deixou de ser apenas uma lenda para ganhar um rosto. André Rand. Rand nasceu em Manhattan em 1944. No final da década de 60, mudou-se para Staten Island e passou a trabalhar no temido Willowbrook, uma escola estadual conhecida por abusos e negligência contra crianças com deficiência. Em 1969, foi preso por tentar atacar uma menina de 9 anos, mas cumpriu pena e foi solto pouco mais de um ano depois. Infelizmente, a paz nunca retornou a Staten Island. Logo após sua liberação, relatos de desaparecimentos voltaram a surgir. Entre eles, o de Alice Pereira, uma garotinha de 5 anos que sumiu sem deixar vestígios. Durante os anos seguintes, outras crianças desapareceram sob circunstâncias semelhantes. Rand era sempre o último a ser visto com elas, mas nunca havia provas suficientes para mantê-lo atrás das grades por muito tempo. Foi só em 1987, com o desaparecimento de Jennifer Schweiger, uma menina de 12 anos com síndrome de Down, que a situação começou a mudar. O corpo de Jennifer foi encontrado enterrado perto de onde Rand vivia. Pela primeira vez, havia uma conexão inegável e, em 1988, André Rand foi condenado à prisão perpétua. Durante os anos seguintes, novas provas o ligaram a outros casos de crianças desaparecidas, e em 2004 ele foi condenado novamente pelo sequestro de Holly Ann. Isso garantiu que ele permaneceria preso ao menos até 2037. É um serial killer clássico, assim, né? Lá nos Estados Unidos, na década de 60, 70, 80, 90, muitos desses caras andavam tranquilamente cometendo seus crimes, até porque a gente não tinha o advento do DNA e tudo, mas com a evolução da tecnologia do DNA também, esses caras acabaram sendo presos, mas, cara, é loucura, né, meu? Quando teria 93 anos. A lenda de Cropsey era real. Ele andava pelas ruas, mas não com ganchos ou queimaduras. Andava com o rosto comum de um predador escondido no meio de todo mundo. Nas margens tranquilas de North Pond, no coração do Vale de Kennebec, no estado de Maine, centenas de famílias, buscando sossego e isolamento, construíram suas cabanas em meio à natureza. Rodeada por colinas verdes, florestas densas e águas serenas, a região era descrita por muitos como o lugar mais pacífico do mundo. Mas entre os anos 80 e o início dos anos 2000, esse paraíso escondeu um segredo inquietante. Mais de 1000 arrombamentos foram registrados nas cabanas. Os crimes sempre aconteciam quando os moradores estavam ausentes. Nada de joias, nada de dinheiro. Os ladrões levavam comida, livros, panelas, utensílios de cozinha, roupas, toalhas e até papel higiênico. Sem qualquer suspeito, a população passou a chamar o responsável de o Mendigo de North Pond, uma figura que, com o passar do tempo, tornou-se quase um mito local. Sabendo que aqui no Brasil isso também já aconteceu há muito tempo, principalmente na década de 90, a gente escutava muito isso nos bairros aqui no Brasil, sobre esses ladrão de galinha, né? A gente comentava na época. É bem parecido. Grupos de moradores chegaram a organizar buscas pela floresta, mas nunca encontraram sequer uma pegada. Em 2002, durante uma reunião entre proprietários das cabanas, um fato chocou. Quase todos os presentes levantaram a mão ao serem perguntados se já haviam sido vítimas dos arrombamentos. O mistério só foi resolvido mais de uma década depois, em abril de 2013, quando um policial que havia dedicado anos ao caso prendeu um homem no meio da floresta. Seu nome era Christopher Thomas Knight. O Christopher havia abandonado a sociedade em 1986, aos 20 anos de idade, poucos anos após se formar no ensino médio. Sem deixar carta ou aviso, ele simplesmente desapareceu. Durante 27 anos, viveu completamente sozinho em uma barraca de nylon, sem aquecimento, sobrevivendo apenas dos itens que roubava das cabanas próximas. Ele suportou invernos com temperaturas de até menos 20 graus sem jamais acender uma fogueira. Isso tudo para não ser descoberto. Ele caminhava apenas à noite, usava gambiarras para abafar os passos e não teve uma única conversa com outro ser humano em quase 3 décadas.
exceto por uma vez, quando murmurou um oi para um caminhante que cruzou seu caminho. Quando foi levado à delegacia, parecia não saber mais como se comunicar. Sentia vergonha. Disse que havia perdido a noção do tempo e que acreditava estar na floresta desde o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Seus únicos pertences pessoais eram os óculos, os mesmos que usava no anuário do colégio. Todo o resto, de roupa íntima ao casaco, era fruto dos arrombamentos. Em 2013, Knight foi condenado a 7 meses de prisão. Depois disso, simplesmente desapareceu da vista pública. A polícia acredita que ele esteja vivendo uma vida tranquila e discreta em alguma parte rural do Maine. Entre o final dos anos 80 e 90, moradores do noroeste da Inglaterra começaram a contar uma história cada vez mais esquisita e perturbadora. Circulavam boatos sobre um homem chamado Purple aqui, uma figura musculosa de pele escura e comportamento profundamente imprevisível. Segundo os relatos, ele caminhava pelas ruas de Liverpool e arredores em busca de jovens fortes, especialmente jogadores de rugby e rapazes musculosos. E então fazia um pedido: "Posso tocar seus músculos?" O pedido, à primeira vista, parecia apenas estranho, mas havia algo na forma como ele tocava, na intensidade do toque, no tempo prolongado demais. Purple aqui não se contentava apenas em tocar. Ele apertava os músculos por longos segundos, fazia os rapazes se abaixarem para sentir suas coxas e pedia para que posassem como fisiculturistas. Em alguns casos, até oferecia dicas de nutrição e treino. Inicialmente, muitos achavam que se tratava apenas de um personagem excêntrico, um boato espalhado por adolescentes em tom de zoação. Mas com o tempo, a figura lendária revelou-se real. Seu nome verdadeiro? Akin Whale. Aki viajava frequentemente de trem, carregando uma sacola plástica, e abordava rapazes em várias cidades da Inglaterra com o mesmo pedido. Seu rosto apareceu diversas vezes em jornais locais. Apesar da bizarrice, durante muito tempo ele foi acusado apenas de assédio, até que algo terrível aconteceu. Em 1986, o jovem Gary Kelly, de apenas 16 anos, voltava da escola quando foi abordado por Purple aqui. Assustado com a abordagem, o Gary fugiu. Dias depois, enquanto nadava em uma piscina pública, ele percebeu que o Aki o estava observando. Em pânico, ele correu para a estação de trem, tentando escapar pelos trilhos. Ele acabou tocando em um dos trilhos energizados e morreu eletrocutado. Purple aqui foi condenado por homicídio culposo e assédio a 14 meninos diferentes. Ele cumpriu 2 anos e meio de prisão, mas recorreu, alegando racismo no julgamento, e, surpreendentemente, foi absolvido por falta de provas diretas de culpa. Mas o padrão de comportamento continuou. Entre 1988 e 2006, ele foi preso diversas vezes por reincidir em sua obsessão. Em 2003, ele foi acusado de mais de 15 casos de assédio e intimidação de testemunhas, recebendo a pena de 6 anos de prisão. Quando solto, infringiu novamente as restrições e foi preso outras 2 vezes, em 2010 e em 2015. Boatos chegaram a circular de que ele teria morrido durante a pandemia, mas em 2023, vídeos começaram a surgir mostrando o Purple aqui andando pelas ruas e repetindo seu velho hábito: pedir para tocar nos músculos de estranhos. Hoje, Purple aqui ainda está vivo, e tudo indica que continuará com seus comportamentos peculiares, com ou sem consentimento, por muitos anos ainda. Nas profundezas da floresta de Fribourg, no oeste da Suíça, próximo à pequena cidade de Moule, uma figura começou a assombrar o imaginário popular no início dos anos 2000. Sempre solitário, sempre calado, Le Loyon era descrito como uma entidade humana, ou quase isso. Segundo dezenas de relatos colhidos ao longo dos anos, Le Loyon era alto, com cerca de 1,80 m, e vestia um macacão militar antigo, um longo manto escuro e, o mais perturbador, uma máscara de gás vintage que cobria completamente seu rosto.
A maioria das testemunhas dizia que ele não era agressivo, nem tentava se aproximar. Apenas caminhava vagarosamente por trilhas isoladas da floresta. Mas sua simples presença provocava pânico, especialmente entre as crianças que choravam. Ah, galera, mas pensa bem, né? Você tá andando lá na floresta, fazendo um passeio, aparece um cara com essa máscara de gás, um capuz. Não tem como, né? E lá parece que a galera gosta de se enfiar pro meio do mato, né? É diferente, mano. Aqui no Brasil, aqui, não é que a galera não goste, né? Mas aqui o pessoal fica meio sempre um pé atrás, né? Lá parece que todo mundo vai pro meio do mato e acaba encontrando essas pessoas estranhas aí. Vez ou outra, pais assustados chamavam a polícia, mas Le Loyon nunca era encontrado. Como toda figura misteriosa, logo surgiram interpretações. Uns diziam que se tratava do fantasma de um soldado perturbado. Outros juravam que era um alienígena tentando se esconder. Le Loyon passou a ser chamado de o Estranho de Mule, uma espécie de lenda viva, ou talvez morta. Durante muito tempo, ele era apenas um nome sussurrado em fogueiras, uma história contada entre moradores. Até que em 2013, tudo mudou. Um homem conseguiu tirar uma foto de Le Loyon que foi publicada pelo jornal suíço Le Matin. A imagem se espalhou como fogo. Curiosos de todo o país começaram a visitar a floresta na esperança de encontrá-lo. O último avistamento confirmado aconteceu em junho de 2013, quando uma moradora local, Marianne, viu a figura caminhando lentamente com um buquê de flores nas mãos. Dias depois, algo ainda mais perturbador foi encontrado. As roupas de Le Loyon dobradas cuidadosamente no meio da mata, ao lado de uma tábua de madeira com uma carta colada. O título: Certidão de óbito e testamento do fantasma de Mule. Embora pareça uma carta de despedida suicida. Mas não parece que as histórias de pé grande, porra, lá no meio da floresta, vocês podem ver, gente. Toda vez, falam do pé grande há décadas. Aí toda vez que tem alguma imagem, algum vídeo, alguma foto, a imagem tá de costas, tá toda cheia de pixel, você não consegue enxergar direito, parece, mas você não tem certeza. Você nunca tem uma imagem concreta, você nunca tem alguma coisa concreta, é tipo isso. Por isso que é lenda urbana, né, às vezes. Provavelmente se tratava simplesmente de uma despedida de identidade de Le Loyon, para que pudesse desaparecer novamente no anonimato. Até hoje, ninguém sabe quem era ou é Le Loyon. No início dos anos 70, uma figura começou a assombrar os subúrbios entre Washington DC, Maryland e o norte da Virgínia. Mas não era um fantasma, tampouco um monstro. Era algo ainda mais surreal. Um homem vestido de coelho. À primeira vista, a ideia parecia absurda, mas os relatos começaram a se acumular. Um homem usando uma roupa branca, parecida com uma fantasia de coelho, surgia do nada em ruas desertas, bosques e trilhas. Só que esse coelho não trazia ovos, e sim um machado. Testemunhas relatavam encontros em que o homem ameaçava crianças e adultos, destruía propriedades com o machado e desaparecia antes que alguém conseguisse identificá-lo. Os avistamentos eram sempre em lugares afastados, com poucas testemunhas. Com o tempo, a história virou uma lenda, e como toda lenda urbana, ganhou elementos sobrenaturais. As pessoas diziam que o tal coelho assassino morava sob uma ponte em Colchester Road, no condado de Fairfax, e que ali cometia rituais macabros. A origem da lenda, no entanto, tem um ponto de partida real. Em 1970, um casal estacionado perto da ponte relatou ter sido atacado por um homem desconhecido que lançou um machado contra o carro. Aos gritos, alegava que eles estavam invadindo a sua propriedade. O homem vestia roupas claras, possivelmente brancas. Mas nenhuma menção direta à fantasia de coelho foi feita no boletim de ocorrência da época. Mas quando a história chegou aos jornais, a figura do Homem de Branco se transformou em algo mais bizarro: o Bunnyman. Rapidamente, rumores se espalharam. Um maníaco vestido de coelho assombrava a floresta, armado com um machado e um ódio inexplicável por invasores. Com o passar dos anos, a lenda ficou cada vez mais elaborada.
Uma versão popular conta que em 1904, um asilo para doentes mentais havia sido construído perto da ponte. Quando os moradores da cidade se revoltaram com a sua localização, os pacientes foram realocados. Mas durante o transporte, o ônibus teria sofrido um acidente. Todos os pacientes foram recapturados, exceto um, Douglas Griffin. A história segue dizendo que Griffin se escondeu na mata, sobrevivendo se alimentando de coelhos, cujos corpos começaram a aparecer mutilados na floresta. Até que em um certo Halloween, um grupo de adolescentes desapareceu ao visitar a ponte à meia-noite. Eles foram encontrados horas depois, pendurados como coelhos, sobre o vão da estrutura da ponte. Desde então, dizem que quem visitar a Bunnyman Bridge exatamente à meia-noite, na noite de Halloween, encontrará o mesmo destino. É claro que essa parte da história é completamente fictícia. Não há registros do asilo, do acidente ou dos assassinatos. Mas o impacto da lenda é real. A ponte de Colchester Road foi rebatizada informalmente de Bunnyman Bridge e tornou-se um ponto turístico. Há camisetas, cervejas artesanais, filmes de terror e até uma franquia inspirada na figura do coelho assassino. No fim, o que começou como um incidente bizarro virou uma parte do folclore moderno da Virgínia, alimentando o medo e a curiosidade de quem passa pela ponte até os dias de hoje. E para muitos, não importa se é real ou não, desde que ninguém esteja ali à meia-noite. Galera, então vocês viram aí as lendas urbanas, algumas coisas dá para acreditar, outras não. Algumas foram reais, né? Depois se tornaram reais, mas igual essa do Bunnyman aí, esquece, né? Ela serve mais para criar filmes, séries, igual a gente já viu já que acontece muito, né? E como lenda urbana, de fato, né? Para criar aquela, talvez aquele medo ali naquele local para ter mais visitantes. Acontece muito também. Mas eu achei legal pra caramba. E eu peço para vocês deixarem o like, inscrever no nosso canal, hypar esse vídeo. E também lá no canal Arquivo Obscuro, que, cara, o cara tem vários vídeos nesse sentido de lenda urbana, sobrenatural, é muito legal. Galera, muito obrigado, até a próxima. Fui!